vai ser eliminado. Mas por que será? Vai ver que era por isso que estava demorando, né? Pronto, está gravando, né? Ahn, e, bom, vou começar a gravar, depois posso. Ahn, então, acho que eu parei. Qual que foi o último que eu tinha visto? Eu tinha falado sobre Petronotos, isso, aquilo. Tinha falado desse grupo aqui, que é bem legal. Ah, então eu tinha falado da primeira subfamília, né? E aí eu ia falar da segunda, né? Que é Rapionictirini, né? Que são esses morceguinhos aqui que parecem arpias, né? Eu acho que deve ser isso aí o motivo que eles criaram esse nome, né? E é uma família austro-malaia, né? Ou seja, ocorre na Austrália e nas ilhas, indo até a Malásia, né? E né, ele incluía Rhapionicteris, né? Mas aí também pelos dados moleculares parece que inclui Boneia, Aproteles, Dobsania, né? Então eles expandiram esse grupo para incluir, serem todos incluídos em Rhapionicterina, né? Bom, eles são morcegos que ocorrem então nessa região, né, da Austrália, a Malásia. Eles são bem legais porque eles têm esses crânios com rostos mais curtos, né, que lembram um pouquinho, né, de se você olhar assim, né, mas lembra um pouquinho artibeus, né, e com molares bem quadrados, né, então eles, né, tem um crânio que mais parece macaquinhos do grupo, né, e eles, frequentemente eles têm essas pintas esverdeadas, né, que dão essa cor. Então esse aqui, né, algumas espécies ocorrem, essa aqui que está sendo retratada ocorre nas Célebes, né, nas ilhas Célebes, né. Então o gênero Rhapionicteris, né, e um, Dobsonia é esse aqui que está sendo apresentado, né. Um, e né, eles têm essa distribuição. Só que o que é interessante é de que ela está restrita à região australiana e da Malásia, né? Então isso aí bate com a nossa impressão de que talvez a maior diversidade de pteropodídeo é encontrada nessa região. Então provavelmente eles evoluíram lá e posteriormente expandiram para a Ásia continental, né? Para a Oceania, né? Para a África, né? E pulando pelas ilhas chegaram até Madagascar, né? Bom, aí a terceira subfamília, né, que tinha sido descrita em 1917, né, que foi aceita durante todo o período, inclusive quando eu comecei a trabalhar com morcegos, né, seria Macroglossini, né. Aí Macroglossini inclui vários gêneros, né, que são Eunicteris, Macroglossus, Megaloglossus, tudo isso aí, glossos, a ver com língua, né? Línguas compridas, né? E dentes molares, que ao invés de serem robustos e grandes, que nem em Rhapionicteris, né? Eles são pequenininhos. E, às vezes quase inexistentes, né? Mas... e que lembra nisso aquele marsupial que se alimenta de néctar, os tácipes, né? Um, e pelo mesmo motivo, né? E Glossophaga soricina e assim por diante. Ou seja, um, quem se alimenta de néctar predominantemente não precisa de molares grandes, né? E tem línguas super compridas, né? E então, se vocês olharem isso aí, ó, rosetas, Petaralopex, Epomophorus gambianos da Gâmbia, né? Sinópteros, né? Aí você de repente vê Melonictris e Megaloglossus, esses são os nectarívoros, e é fácil de distinguir, né? Porque eles não têm molares grandes, né? Para triturar as frutas, né? Lembrando para vocês que os que comem frutas, eles pegam a fruta, mascam a fruta, até tirar todo o suco e jogam fora as fibras, né? Numa massinha de polpa, né? Então eles, né, têm um sistema digestivo super simplificado e eles bebem suco de fruta, né? Vivem à base de suco de fruta, né?
Só que os que se alimentam de néctares nem precisam de molares grandes. Então aqui está um crânio, né, de megaloglossos, né? Então a, né, o rosto é comprido, né? E ele realmente, ó, esse Conictris, ele realmente lembra, eles são pteropodídeos, né? Mas se você olhar assim, você ia achar que eles eram, né, algum parente de Anura, né? Inclusive porque os pteropodídeos, frequentemente, ou eles não têm cauda, ou a cauda é muito curta, né? E o urupatágio é reduzido, né? Então você ia falar, nossa, é algum tipo de loncófila, né, que ocorre aqui na América do Sul, né? Um, então eles ocorrem na África, né? E eles também ocorrem lá né, se vocês olharem, o Macroglossus mínimos e os Ciconictris australis, né? Eles ocorrem na região da Nova Guiné nas ilhas, né, da Indonésia e inclusive na Birmânia, Tailândia, assim por diante, né? Um, Esse aí, Macroglossus mínimos, Melonictis melanopsis, tudo daquela região. Maior diversidade de gêneros é encontrada nessa região aqui, Austro-Melanésia, né, e Malásia, né, Austro-Malasiana, né. Então, eles devem ter evoluído aqui, depois pularam para o outro lado do Estreito de Sunda, né, e aí fez essa grande diversificação, e depois eles se espalham pelo mundo, né. Então, Macroglossus aqui, mostrando a língua super comprida e bebendo água com açúcar, né. E, bom, Eunictis peleia mora em cavernas, né? Down bats, né? É, e robusta das Filipinas, peleia, né? É, tem uma ampla distribuição, né? E eles têm essa pelagem densa, cinza amarronzado, orelhas grandes, né? E eles têm olhos grandes e bem escuros, né? Que é diferente, a gente viu que alguns têm os olhos laranja, né? Acho que anteriormente tem os olhos laranja, né? Então esses olhos bem escurinhos, né? Ocorre aí na maior parte do sudoeste asiático, né? Blossom bats, né? E aqui Macroglossus mínimos, né? Que é encontrado, né, na Tailândia até as Ilhas Salomão, né? E eles são importantes polinizadores. Então, eles não só dispersam frutos, né, ou semente dos frutos, né? Mas que eles também se agem como importantes polinizadores onde eles ocorrem, né? Aqui é do Queensland, né? Então, Ciconictris australis, né? Para mostrar que eles ocorrem na Nova Guiné e na Austrália, né? Costumavam ser um continente só, né? Então, talvez eles primeiro evoluíram aqui, depois eles pularam o Estreito de Sunda para a região Malaia e depois eles saíram se diversificando pelo mundo, né? Bom, agora, um estudo, a partir de 1995, a nossa percepção, então veja, quando eu comecei a estudar morcego, sei lá, em 88, 87, eram esses três grandes grupos, né? Pteropine, né? Rapionectirine e macroglossine dentro de Pteropodide, né? Mas um estudo molecular de 95 ele descobriu que o Nictis, Nothocereips, Melonictis, megaloglossus era parafilético, ou seja, a família não faz um grupo natural. E subsequentemente esse estudo foi confirmado, né? Então, na verdade, Macroglossine é uma tribo dentro de Pteropodine e contém só Macroglossus e Synchronictris. Eunictris e Melanix são dentro de outras tribos em Pteropodine e Megaloglossus está uma outra tribo na subfamília Rosetine e Notopteris tem uma localização incerta, né? Então, isso aí pelos dados moleculares, né? Então, o grupo Macroglossine não é um grupo monofilético, né? Então, no fundo, hoje em dia, a gente mudou muito e a nossa percepção de quantas famílias é muito maior, né? E subfamílias, né? É muito maior, né? E os dados moleculares, como chacoalharam em todos os lugares, chacoalharam também a diversificação de Pteropodide. Aí eu mandei vocês verem dois artigos sobre isso, né? Sobre os africanos, e para a gente se localizar, né? Ver
a importância das moleculares, e não só isso, que a importância também para a evolução de grupos como o vírus, né? Bom, todos esses morcegos de Pteropodide, eles se alimentam de frutos, né? Então a alimentação deles é frutos, né? Um, e a maioria das sementes é excretada logo após o consumo, porque o trânsito no intestino ele é rápido, né? E algumas sementes podem ficar até 12 horas, né? Ao ficar 12 horas, elas conseguem se dispersar longe, né? Lembrando para vocês que é letal você uma semente caiu embaixo da árvore que é sua mãe, né? Porque você está embaixo de uma sombra intensa, né? A sua mãe compete com você, né, pelos recursos, e parasitas como insetívoros, isso e aquilo, quer dizer, insetos que comem plantas e assim por diante, eles estão lá, né? Então, quanto mais longe você ficar da sua mãe, melhor, né? E os dispersores, então, têm um papel fundamental, porque enquanto que a maioria das sementes cai embaixo da própria árvore, a maioria das sementes que cai embaixo da própria árvore morre, né? E as que são dispersas de longa distância são as que têm maior chance de sobreviver. Então, os dispersores são fundamentais para fazer a espécie permanecer, né, em número razoável dentro da floresta, né? Um, e os megacrópteros podem voar 50 quilômetros, né, para ir e voltar das áreas de alimentação, né? Então eles podem dispersar os frutos por uma longa área, inclusive em áreas abertas no meio, né? Então eles têm uma grande capacidade de serem engenheiros do ecossistema, né? Cuidando da paisagem, dispersando sementes de árvores, né? Principalmente em paisagens desmatadas, né? Um, as, as, As sementes que conseguem atravessar o trato digestivo, elas têm que ser pequenas, menos de 4 milímetros, né? Mas sementes maiores não são ingeridas, né? Se bem que eles podem dispersar levando para um lugar e soltando né, a semente lá. Só que o melhor tipo de dispersão é aquela em que é, você é plantado junto com o nutriente, né? Que são as fezes do morcego, né? E muitas sementes elas só despertam depois que elas passam para o trato digestivo de algum animal, né? O ácido ajuda elas a despertarem, né? Um, uh, ah, então, na verdade, comecei a falar da alimentação, mas esse slide está fora do lugar, né? Então, esse estudo de 95, ele pegou e redistribuiu, né, a família Macroglossini dentro dos outros morcegos, né? Da Pteropodide, né? E então esse grupo foi quebrado, né? Então hoje em dia, se vocês entrarem na Wikipedia, que boa parte das informações que eu estou passando para vocês vieram de lá ou dos artigos, né? E essa aqui né, os grupos, né, da família Pteropodide e as famílias, né? Sinopterine, né? Apionictirine, Nictimine, subfamília Pteropodine, né? Subfamília Eidoline, né? São straw-colored fruit bats, aqueles que migram longa distância porque eles moram em florestas semidecidas, né? E eles aí acompanham as chuvas na África, né? A família Rosetus, né? A subfamília Rosetini, né? Com várias tribos lá dentro, né? E depois tem esses grupos aqui que a gente não sabe onde eles estão, né? Então são várias, né? Uma, duas, três, quatro, cinco. É isso, né? Seis, né? E mais alguns grupos talvez virem mais, né? Então tem pelo menos seis, né? Ao invés de três, né? Eles têm uma vida longa, né? Eu falei para vocês que eles são gigantes em corpos pequenos, né? Eles podem viver 30 anos, né? Eles têm uma taxa de reprodução baixa, né? E maturidade sexual atrasada. Elas demoram até a idade de 2 anos, né? Para começar a se reproduzir, né? Alguns megaquirópteros podem se reproduzir durante o ano todo, mas a maioria das espécies são sazonais, né? Eles se acasalam pendurados, né? E
né? Alguns têm harém, né? Ou alguns fazem leque, né? A duração da gestação varia, né? Sabe por quê? Porque a implantação pode ser delayed implantation, né? Ou seja, a implantação do zigoto demora, e às vezes ele entra em estase logo depois que ele implanta, né? Então isso aí faz com que, às vezes demora, né? A duração da gestação é variável. A maioria é entre 4 a 6 meses após, né? Então, para um bicho pequeno, isso aí é bem comprido, né? Um, então, essa implantação retardada, a cópula ocorre em junho ou julho, mas o zigoto não se implanta na parede uterina até meses depois, novembro, né? O desmame demora de 6 a 8 semanas, tá? Eles ficam um longo período de gravidez e um curto período de lactação, que é o contrário dos marsupiais e é típico para os mamíferos, né? Então, aqui uma fêmea de Pteropodídea com seu filhotinho, né? E a capacidade de cheiro deles, né? Então, lembrando, tem esses da Nova Guiné, né? Que tem as narinas em tubinhos. E eles, na verdade, têm uma visão estereoscópica, né? Ao invés de ver só esse plano, eles têm a ideia de, né, visão 3D com as narinas, né? E eles usam o cheiro para encontrar as fontes de alimento, né? Por exemplo, frutas e néctar, né? E a capacidade deles cheirar as coisas é equivalente a um cão doméstico, né? Que é centenas de vezes mais forte do que a nossa, né? Esse morcego fugível de nariz tubular que a gente viu tem um olfato estereoscópico. E ele significa que são mapear e seguir as plumas de odor tridimensionalmente. O que faz sentido, né? Porque eles usam o espaço de uma forma tridimensional, enquanto que um ratinho, ele é bidimensional, né? É, os, os morcegos também usam essa capacidade de cheirar para identificar os próprios filhotes, tá bom? Os machos têm glândulas sebáceas grandes, né, sensíveis aos androgênios em seus ombros, né, as raposas voadoras, né? E eles usam para marcar seus territórios com cheiro. Isso aí principalmente na temporada de acasalamento, né? As secreções dessas glândulas variam por espécie. Então, às vezes tem 65 compostos químicos, né? Isolados das glândulas de 4 espécies, né? Ups. Né? Uma coisa que eles fazem para controlar a temperatura, eles urinam na própria asa, né? Então isso chama-se lavagem de urina, né? E provavelmente tem um componente aí de comunicação. Então imagina, você chacoalha essas asas fedidas, né? Para se comunicar com os outros membros da espécie, né? Espantar os outros machos e atrair as fêmeas, por exemplo, né? Aqui a gente tem, claro, se vocês olharem, um morcego que se alimenta de néctar, mas que não é um pteropodídeo, né? Porque ele tem uma folha nasal, né? Então isso aí é filostomídeo, né? Ele só está ilustrando o conceito, né? A maioria dos megaquirópteros, eles são frugívoros, né? Então a gente viu que tem, né, uma antiga subfamília que foi dividida, né? Mas que era nectarívora, né? Eles consomem, né, 188 gêneros de plantas. E, além disso, claro, tem as espécies que são nectarívoras, né? Na Austrália, as flores de eucalipto são uma fonte alimentar especialmente importante, não só para os marsupiais, como a gente viu, mas para os morcegos também. Eles também podem comer folhas, brotos, botões, pólen, embaixo de sementes, seiva, cones, cascas e galhos, né? Então eles não são só frugívoros, né? Eles são talvez veganos, né? Eles podem consumir até 2,5 vezes o seu próprio peso corporal em frutas por noite, né? Então imagina você ir num buffet, né, de uma churrascaria, ignora a carne, e aí você come, sei lá, né? No meu caso, 250 quilos de saladas e manga, isso e aquilo, né? Mirabolante, né? Bom, agora, claro,
As flores dizem muito sobre o tipo de polinizador que visita aquelas flores, né? Então, flores grandes e coloridas atraem borboletas e beija-flores, né? É, flores tubulares e compridas atraem de cor branca e cheiro forte, atraem, por exemplo, mariposas à noite, né? E as flores de morcegos, elas normalmente são grandes, elas produzem uma quantidade copiosa, né, de néctar, né? E elas ficam, e as frutas também ficam, né, como a manga, né? Tem um comprido cabinho, né, para facilitar a visita dos morcegos, né? Isso aí são alguns exemplos. Acho que eu sei, eu fiquei olhando depois, eu achei curioso, né? Mas isso aí é uma flor que atrai as moscas e prende elas dentro da flor. Aí elas se cobrem de pólen, né? Aí depois de um tempinho elas soltam vivas as flores, né? As moscas, né? Os Megacriopsis aqui é um morcego, né? Comendo figo, né? E eles podem ser, assim como os primatas, né? Super importantes em dispersar as sementes dos figos, né? Eles têm relações interessantes com as vespas, né? Que polinizam, né? Então, as vespas polinizam os figos e tornam os figos extremamente ricos em proteína, né? Então, o figo é uma fonte importante de comida para os primatas e para os morcegos, né? Provavelmente os morcegos frugívoros comem muita larva de drosófila junto com a dieta deles, ajudando a equilibrar as necessidades de proteína, né? Um, agora, as frutas são fortemente perfumadas, coloridas e expostas de forma destacada ao longo da folhagem, né? Agora, como os megaquirópteros eles enxergam cores, então eles tendem essas frutas que podem ser coloridas, né, ou verdes, né, um, e dar pistas visuais para atrair, né? Então, como eles são visuais, isso aí muda, né? A flor tem que ser bem branca para ser vista contra o fundo escuro, né? Filostomide, talvez eles, né? A cor não é tão importante, né? Bom, é, eu gostei dessa piadinha aqui, né? Que esses morceguinhos, eles estão falando, né? É, um, nós, morcegos, temos uma melhor capacidade de reflorestamento do que todo o ministro do meio ambiente, né? É, então, um estudo examinou os frutos de mais de 40 espécies de figos e apenas uma espécie de figo foi consumido por pássaros e megaquirópteros. A maioria das espécies é consumido ou por pássaros ou por megaquirópteros. Então, a sobreposição entre eles é pequena, só uma de 40, né? Os figos consumidos por pássaros costumam ser vermelhos ou laranja, enquanto que os figos consumidos por megaquirópteros costumam ser amarelos ou verdes. Então, eles enxergam cores, mas é à noite, né? Uh, muitas espécies de megaquirópteros são altamente gregárias ou sociais, né? Então, o som, além de o cheiro, o som é um outro meio em que eles se comunicam, né? Eles fazem rajadas de barulhos, né? Né? E buzinas e gritos altos, né? E alguns parecem carneiras, né? E tem o morcego frugívoro egípcio é capaz de aprender a gíria local, né? E ele tem a capacidade de modificar vocalizações em resposta a interações com membros da mesma espécie, tá bom? Então eles se adaptam ao dialeto local. E ele normalmente usa o dialeto ouvido de suas mães e dos outros indivíduos da colônia, né? É, aí talvez isso aí resulte, né? Você evita a sobreposição das bandas de som, né? Com escalões diferentes usam bandas de som diferentes, né? Eles podem ter uma penca deles, né? E algumas centenas de morcegos, né? Alguns grupos tinham grupos que tinham 1 milhão de indivíduos, né?
quando eles saem voando à noite, eles cobriam os céus, né? Os grupos estão altamente, né? Morreram muitos, né, morcegos, né? E bandas de 1 milhão de indivíduos, né? Colônias de 1 milhão de indivíduos não são mais comuns, né? Um, o, os megaquirópteros, eles são capazes de fazer sexo fora da época de reprodução. Então, você lembra um pouquinho os primatas, por exemplo, os seres humanos, né? Então, não é só durante o período de reprodução. Por exemplo, esses morcegos frugívoros egípcios, as fêmeas, elas trocam sexo por comida, né? E é interessante porque o teste de paternidade mostram que as fêmeas que tinham compartilhado comida com o macho em troca de sexo, né? Ou seja, o macho estava com uma fruta, elas pediam e eles deixavam em troca de sexo. Elas tinham os filhos desses machos, né? Então, o macho, né, que compartilhava a comida tinha uma probabilidade maior de gerar a prole da fêmea que pegava a comida, né? Bom, você falando de comportamento um pouquinho, né? Agora, a grande ameaça dos morcegos são os seres humanos, né? Os seres humanos destroem o habitat e ativamente caçam, inclusive, muitas culturas, por exemplo, na Malásia, no Vietnã, na China e assim por diante, eles comem morcegos pteropodídeos, né? Então, não só existe a percepção de que eles comem as frutas, isso aí é ruim, né? Porque o pessoal estava trocando floresta por plantação, aí os morcegos não têm comida na floresta, tem que sair da floresta e eles são vistos como uma praga, né? Então, eles podem ser mortos mesmo que não seja para alimentação, mas quando você une a alimentação nisso, é um problema, porque como os morcegos a gente viu ter uma maturidade sexual que é lenta, eles têm um baixo rendimento reprodutivo, normalmente é um filhote para o casal, né? Um, a, e tem uma gravidez que pode durar 4 a 6 meses, então, comparado com pequenos mamíferos do mesmo porte, eles demoram para recompor as populações, né? E se houver uma perda populacional, os números demoram muito para se recuperar. 1/4 de todas as espécies de pteropodídeos são listadas como ameaçadas, principalmente devido à destruição de habitat e caça excessiva, né? E a gente viu também naquele artigo, a gente vai conversar sobre ele, só que os, né, pteropodídeos, frequentemente nas ilhas, eles são um dos principais dispersores de frutas, porque o ecossistema é simples, né? Então tem poucas espécies. Então o morcego faz um papel super importante. Foi um dos poucos que conseguiu chegar na ilha, né? E aí ele dispersa o fruto de todo mundo, né? Um, um, o, o Pteropus, né, o gênero em particular, ele tem uma diversidade muito grande de espécies no gênero, né? E isso aí pode ser explicado porque, como ele consegue voar até as ilhas, em cada ilha que ele chega, ele acaba gerando uma nova espécie, né? E essas ilhas dão a oportunidade de quebrar o fluxo gênico, sofrer elopatria e a divergência produz uma nova espécie, né? Como o Maí propôs em 1942, né? Uh, Aí você tem divergência morfológica, e por eventos fundador, e assim por diante, né? E cada ilha tem um ecossistema diferente, às vezes mais úmido, menos úmido, então gera novas espécies, né? Então, essa diversidade morfológica grande dentro de Pteropus é consistente com essa hipótese de radiação adaptativa, né? E a capacidade de trocar de ilhas pode produzir padrões repetidos de invasão das ilhas, né? Então tem um ciclo de táxons com eles colonizando uma ilha e depois voltando como uma espécie diferente, aumentando a diversidade de espécies, né? É, é, a simpatria de Pteropus em ilhas normalmente resulta de eventos de colonização, ao invés de uma diversificação naquela ilha, né? Diversificação in situ, né? Em alguns casos, que duas espécies ocorrem numa mesma ilha ou arquipélago, essas ilhas são grandes para permitir oportunidades de alopatria, né?
Em que mais? A idade dessa diversificação entre pteropas é importante, né? Por quê? Porque ela parece que aconteceu nos últimos 8 milhões de anos, e a maior parte dela ocorreu, né, entre 6 a 1 milhão de anos, né? Então, toda essa diversidade desse gênero, que na verdade ele é bem diverso, né? E como ele habita ilhas, 28 das 31 espécies de pteropos avaliadas como ameaçadas são espécies insulares, com declínios populacionais causados principalmente pela caça e destruição de habitat em ilhas. Agora, veja que curioso. Pteropos, eles surgiram nessa região no Himalaia, né? A Australo-Himalaia, né? Provavelmente, né, a cientificação é nessa região Nova Guiné, Austrália, né? Depois eles vão para o arquipélago Malaia, né? E eles vão para as ilhas oceânicas, aí eles dispersam para a Índia, e aí eles vão para as ilhas do Ceilão, Andaman, isso, aquilo. Aí eles dispersam para as ilhas, né, incluindo Madagascar. Só que eles não ocorrem na África, tá bom? Então, Pteropus não conseguiu chegar na África. Quando chegou na África, tinha outras espécies lá e não tinha um nicho ecológico vago. Então, dá para imaginar eles como sendo principalmente litorâneos e os que primeiro chegam em ilhas, porque eles têm grandes e eles conseguem voar longas distâncias, né? E isso torna eles ameaçados de extinção dentro do grupo, né? Porque como eles estão nas ilhas, as ilhas, né, são ecossistemas simplificados, não tem para onde ir, e quando as pessoas começam a caçar eles, não tem como escapar, né? E é uma pena, né? Porque muitas das frutas que a gente consome, por exemplo, banana, tá? Levei a banana ali, jaca, fruta-pão, né? A banana da terra e mangas, e que são super importantes para manter a alimentação de povos no Pacífico, Sapoti e assim por diante, né? Eles são dispersos, os frutos, a diversidade genética deles é mantida pelas Pteropodidae, né? E principalmente Pteropus, né, no estado selvagem, né? E, por exemplo, as bananas, né? Elas são uma das frutas mais importantes sazonais, né? E a variedade que a gente usa é um clone, né? E é derivado de pouquíssimas espécies, né? Então, né, você propaga elas de uma forma vegetativa, só que isso aí cria, se você tem clones, é fácil surgir um fungo como surgiu, começa a destruir uma fonte de alimento importante para a humanidade, né? E os seus progenitores selvagens podem aumentar essa diversidade dos cultivares que a gente usa, né? Então, previne a erosão genética, né? Como os pteropodídeos, né, macroglossos e oníctores são os principais polinizadores das bananas selvagens, a conservação é muito importante, porque aí vai manter a diversidade genética das bananas silvestres, que podem ser usadas para aumentar a diversidade dos cultivares, né, e evitar que a banana fique extinta, né, por exemplo. Então, né, bom, existe também a dimensão, como eu vi num outro artigo que a gente leu, né, que a gente vai discutir daqui a pouquinho, né, a importância para a saúde, né? Então a gente tem o vírus Nipah, o vírus Ebola, né, da África, o Nipah é da Ásia, né, e o Hendra é da Austrália, né, e que eles são vírus que são, essa pandemia do coronavírus, né, com uma taxa de mortalidade de 1%, acho que no Brasil é 3%, né, mais 1% no mundo, né, pelo menos nos países que estão fazendo testagem, então a gente tem ideia de quantos tem, né? Esse 1% é um ensaio geral, né? A gente se reuniu, pôs o abadá, bateu, quer dizer, viu, né, como é que é. Porque se o vírus Nipah, o vírus Ebola, o vírus Hendra imergirem na humanidade, eles matam, né, 50% das pessoas, isso aí quando tá bom, né, porque bola pode matar 90%, Marburg pode matar 90% das pessoas que pegam o vírus, né. Então, o coronavírus é um ensaio geral, assim, para morrer pouca gente, enquanto que a gente se acostuma com a ideia de vacinar, usar máscara, fazer isolamento, isso, aquilo, né.
alguns países aprendendo melhor do que outros, né? Por exemplo, Nova Zelândia, eles estão há tanto tempo sem o vírus, né, coronavírus, e morreu quantas pessoas? 1.000 pessoas. Então, eu sei que se surgir, né, um vírus que transforma todo mundo em zumbi, né, ou ebola, o que que seja, faz malas e vai para Nova Zelândia antes, né, antes de que proíbam viagens, né, porque é um lugar que vai dar certo. Agora, se você estiver no Brasil, e principalmente com um governo desse tipo aí, ó, aí ferrou. É bom começar a ver o Walking Dead, né, para ver como você vai sobreviver, né? Bom, os mecaquirópteros são uma fonte importante de alimentos em muitas áreas, né? Como a gente viu anteriormente, né? Aqui, né? É um mercado, uma cena no mercado na China. Acho que não, isso aí é na China, né? Mas também podia ser no Vietnã, né? Que eles também comem lá, né? E, né? Então, eles são uma fonte de alimento e levando o declínio populacional à extinção. E se você consome, existe uma chance que você pode pegar os vírus, né? Então, eles são de interesse para a saúde pública, pois eles são reservatórios naturais de vários vírus que podem aumentar os seres humanos. E aquele artigo que eu mandei vocês lerem, eles mapearam filogeneticamente os morcegos, né? E depois eles viram onde que ocorriam cada vírus. Eles viram onde que os vírus eles mapeavam nos grupos, né? Então aí, né? E não é em todos os morcegos, só em alguns, tá? Então isso aí é interessante, porque ajuda na saúde pública, né? Então, por exemplo, se vocês olharem Nipa e Endra, né? Onde que eles ocorrem? Madagascar, essas ilhas aqui e aqui. Mas Pteropodídeo ocorre na África. Por que que Nipa não ocorre? Verdinho, né? Sabe por quê? Porque eles gostam de pteropos. Então, a filogenia é importante, porque a filogenia mais ou menos determina que, que vírus vão ser encontrados aonde, né? Então, saber que morcegos ocorrem na sua região, mapear filogeneticamente o vírus é importante para você saber se as espécies de morcegos que ocorrem na sua área são perigosos para você. Oba, acabamos, né? Então, agora vamos primeiro parar a gravação, né? Cadê vocês? Então, parar a apresentação. Ah, interromper a gravação. Deixa eu interromper a gravação, sim, eu quero. Então, a gente está